Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 15 de fevereiro de 2025. Estamos introduzindo a lição de número 8 do nosso trimestre, cujo tema será Livre-arbítrio, amor e providência divina. Antes de poder ler o texto que vai nos acompanhar durante toda essa semana, e aliás eu já aproveito para poder te dizer que o nosso tema será realmente bem profundo, um tema que mexe com muitas pessoas, que causa algum tipo de dificuldade de compreensão na mente de alguns, que é a questão do livre-arbítrio, por um lado, e ao mesmo tempo a compreensão de um Deus que é soberano, de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que age através da sua providência. Como, de alguma forma, fazer com que essa compreensão de um Deus que é soberano, mas um Deus que dá o direito de escolha, o livre-arbítrio. Algumas pessoas olham para Deus numa perspectiva completamente diferente. Olham para Deus na perspectiva de que Deus, na verdade, dentro da sua soberania, ele estabelece os sentimentos, as ações, ele determina esse vai ser salvo, esse vai ser perdido. Até que ponto nós podemos conciliar a soberania de Deus com a liberdade de escolha, o livre-arbítrio? Você percebeu que a gente vai estudar coisas realmente incríveis, né? Mas deixa eu aproveitar e te dar um recado sobre essa semana. Você que é adventista do sétimo dia sabe que nós, durante esse período, estamos vivendo os 10 dias de oração. É um período que a igreja estabelece uma programação especial de oração, jejum, de busca, olhando principalmente para aqueles 10 dias entre a ascensão de Jesus ao céu e o Pentecostes. Os discípulos clamaram a Deus, buscaram o poder de Deus e receberam coisas extraordinárias. Pois bem, nessa semana de maneira especial, a partir de amanhã, especificamente, domingo, dia 16, até a sexta-feira, eu vou estar fazendo uma programação através desse canal para as igrejas que eu atendo aqui na região de Cotia, na Associação Paulistana, especificamente para as igrejas de Calcaia do Alto. Eu vou analisar alguns temas a cada noite a respeito da oração no Evangelho de Lucas, buscando mostrar de alguma forma como Jesus, como segundo Adão, que foi alguém que alcançou grandes vitórias, aliás, ele salvou a humanidade, mas todas as obras que ele efetuou, os milagres, bem como o sucesso que ele teve no seu ministério, foi baseado na oração e ao mesmo tempo na busca que ele estabeleceu junto do Pai. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Como é que isso aconteceu? Bom, durante essa semana, à noite, nos programas que faremos, a gente vai estar transmitindo essa mesma ideia. Então, eu te desafio a assistir conosco também, tá ok? Bom, o texto que vai servir como base para o nosso estudo dessa semana é o texto de João, capítulo 16, verso 33, que diz assim: Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Aguenta firme que daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre essas coisas. Providência é o termo bíblico que nos ajuda a entender a forma como o Senhor Deus se relaciona com o nosso mundo e, ao mesmo tempo, na vida das pessoas. Desde que o pecado aqui chegou, que o Senhor Deus ele tem trabalhado de uma forma exaustiva com o propósito de salvar a humanidade. E ele vai trabalhando, vai agindo no meio dos tempos, das estações, em cada nação, tribo, língua, povo, ele tem trabalhado, fazendo com que o conhecimento a respeito de si mesmo chegue até as pessoas, enviando profetas com mensagens, com advertências. Depois que o pecado chegou aqui no nosso planeta, você sabe que Isaías capítulo 59, verso 2 vai mencionar que um muro de separação foi erguido entre a humanidade e Deus, de forma que aquele relacionamento cara a cara que havia no Jardim do Éden se perdeu. Agora, para que a humanidade tenha a possibilidade de entender a vontade de Deus, e eu repito, agora, mais do que nunca, a humanidade precisava conhecer a vontade de Deus, porque o pecado tinha chegado no nosso planeta. Como conseguir entender os planos, projetos, sonhos de Deus num contexto de um mundo de pecado, dor, sofrimento, morte e agora de separação em relação a Deus? O ser humano já não tinha mais a possibilidade de entrar na presença de Deus, porque agora havia sido contaminado pelo pecado, e a glória de Deus
fulminaria o ser humano se ele tivesse a possibilidade de poder entrar na presença do Senhor. Como ele conseguiria chegar até o ser humano? Para revelar a sua vontade, o Senhor Deus começou agora um processo completamente diferente. Ele se revelou a algumas pessoas, que a Bíblia vai chamar de homens santos, que falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Pedro vai falar sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 21. Deus vai escolhendo pessoas, se revela a elas através de sonhos, visões, enfim, usando todos os meios possíveis para revelar a eles a sua vontade, e esses homens deveriam agora transmitir a sua vontade às demais pessoas. Só no contexto bíblico, os profetas que chamamos de canônicos, porque muitos outros foram levantados no decorrer da história, mas a sua mensagem era uma mensagem para aquela geração apenas, não eram mensagens que seriam atemporais, como essas que estão registradas nos 66 livros da Bíblia. Essas mensagens servem para todas as gerações, desde que o pecado entrou aqui no planeta, até o momento em que Jesus irá retornar. Por isso, esses profetas e os seus escritos foram registrados na Bíblia, a palavra de Deus, e servem hoje para continuar nos orientando, nos guiando. O Senhor Deus é como se Deus tivesse agora jogado por cima do muro que foi erguido, o muro do pecado, para a humanidade, bilhetes, recados, dizendo, olha, o caminho é esse, para você poder alcançar a vitória, segue por ali, para conseguir se salvar, segue por esse caminho, ande por aquele outro, não siga por esse. E ele vai, através dos seus profetas, trazendo o mínimo necessário para que a gente possa se salvar. Há muito mais para poder ser dito, Deus tem muito mais para nos revelar. Entretanto, nós não temos a capacidade de poder entender, porque o pecado também diminuiu a nossa capacidade de retenção, de absorção daquilo que Deus tem para poder nos entregar. Algumas pessoas olham para esse gesto da parte de Deus, porque veja, Deus está se revelando, Deus está mandando, apresentando a sua vontade, apresentando os caminhos que devemos seguir, e algumas pessoas olham para esse gesto de Deus na sua providência e dizem, não, é que Deus é como soberano, ele é o criador de mundos. Deus, ele age com o seu poder, escolhendo alguns para poderem se salvar e outros para poderem se perder. Deus estabelece, olha, esses aqui, eles vão ter o poder e a graça necessárias para poderem viver da forma como devem, e os outros não. Até onde essa soberania de Deus interfere dentro daquilo que é o maior princípio das Escrituras Sagradas, que é o livre-arbítrio. Deus criou tanto a humanidade como também os anjos, e cremos em outros mundos criados por Deus no contexto do universo, seres livres, com capacidade de pensar, de agir, de tomar decisões, de escolher os caminhos que tomarão. A própria origem do pecado nos mostra que o Senhor Deus, ele deu às suas criaturas o direito de poder escolher. Se não fosse assim, Lúcifer, no céu, juntamente com um terço dos anjos de Deus, não poderia ter escolhido se rebelar contra o Salvador? Se fosse assim, Adão e Eva no Jardim do Éden não poderiam ter escolhido também se rebelar contra Deus? Mas algumas pessoas olham exatamente para isso, tentando mostrar que Deus, em sua soberania, decidiu que o diabo ia ser criado para ser o diabo. Que Adão e Eva teriam sido criados para desobedecer e para que nesse quadro Deus mostrasse o seu amor e a sua graça, a sua misericórdia. Mas que graça e misericórdia existe num Deus que escolhe salvar uns e destruir outros, que cria pessoas para poderem ser destruídas? Você percebe que existem elementos envolvidos na visão que temos a respeito da soberania de Deus, bem como da sua providência, que poderão manchar inclusive a própria reputação do Senhor. Por isso, nessa semana, existem alguns elementos que nós analisaremos para tentar entender exatamente isso. O nosso auxiliar do professor, que aparece no guia de estudos, vai trazer aqui um parágrafo bem interessante. Ele vai dizer assim, embora Deus seja onipotente e soberano, ele não determina tudo o que acontece. Além disso, existem coisas que ele não fará. E não pode fazer, não porque falte a ele poder, mas porque a sua natureza e o seu caráter são morais. E como Deus é moral, algumas coisas ele decidiu fazer e outras não, por causa do livre-arbítrio que concedeu ao ser humano. Porque se Deus agir e fizer tudo aquilo que ele gostaria de poder fazer, em algum momento ele pode ultrapassar a liberdade que ele deu às suas criaturas. E a liberdade pressupõe, o amor ele só é possível num ambiente de total liberdade. Você tem que escolher e querer estar com o Senhor.
Se você for obrigado a isso, então isso não é amor. Isso é alguma coisa que Deus colocou dentro de você e você, querendo ou não, você vai seguir nessa direção. Deus não criou a humanidade, bem como os anjos, como autômatos que foram programados para agir de determinada forma. Deus nos dá livre-arbítrio. Por isso, a última parte do parágrafo diz assim: a providência divina, ela pode realmente transformar situações trágicas em grandes bênçãos. E isso não interfere na liberdade que ele concedeu ao ser humano. Por isso, 3 pontos principais a gente vai analisar durante a lição dessa semana. O primeiro deles, que a soberania de Deus não exclui os desejos não realizados. Deus tem sonhos? Tem. Deus tem planos? Tem. Todos os planos de Deus serão executados? Não necessariamente. A Bíblia vai mencionar que Deus, em sua soberania, ele escolheu, ele decidiu salvar a todas as pessoas, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio e tem pessoas que decidirão não ser salvas. Então essas acabarão sendo destruídas. Um outro aspecto que nós analisaremos: a onipotência de Deus não significa que as suas ações providenciais não tenham limites. Deus estabeleceu limites para si mesmo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas por causa do livre-arbítrio, ele mesmo estabeleceu: eu só vou até aqui, daqui eu não passo, porque eu respeito a tua liberdade de escolha. Isso é um aspecto realmente tremendo. Mesmo que todas as forças coligadas do mal viessem para cima de você e tentassem te destruir, eles não poderiam. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Mas dentro da sua soberania, Deus disse: a única pessoa que poderá destruir a você mesmo, será você, com suas escolhas. Nem todas as forças coligadas do mal conseguirão fazer isso, mas você, com as suas escolhas, pode fazer isso. E o terceiro aspecto que analisaremos: a providência divina, ela inclui ações ideais e corretivas. Deus tem planos, projetos, sonhos. Para que os seus planos aconteçam, e às vezes o ser humano, num contexto de pecado, está cego para aquilo que está acontecendo à sua volta, o Senhor age com ações corretivas. Ele, assim como um pai faz com seus filhos. O filho está indo por um caminho, não está percebendo que esse caminho vai trazer para ele destruição. O pai, às vezes, castiga o filho, o pai e a mãe, porque ama o filho. O filho pode não compreender aquilo naquele momento, mas depois, mais tarde, vai compreender que as ações do pai e da mãe foram feitas por amor. Agora, nós que somos pecadores entendemos isso, como é que Deus, que é perfeito, não o fará? Então, apesar de Deus ser soberano e de respeitar o livre-arbítrio, isso não tira dele a possibilidade de agir de forma corretiva com o ser humano para tentar fazer com que ele perceba o caminho de autodestruição que ele está trilhando. Esses são alguns dos elementos que a gente vai estudar durante essa semana. Portanto, eu o desafio a estar conosco estudando sobre isso na lição de Escola Sabatina e, ao mesmo tempo, não se esqueça, todas as noites, ali a partir das 19h30, nós estaremos também no nosso canal transmitindo os 10 dias de oração e a nossa temática principal, a oração no Evangelho de Lucas. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado por tua palavra e por sabermos que o Senhor é amor, que o Senhor é soberano, mas que o Senhor também, no seu amor e soberania, nos fez seres livres, capazes de pensar, de agir, de decidir. Dê-nos sabedoria para podermos decidir andar nos seus caminhos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?